coloque uma coisa no seu coração: cenários serão mudados. Amém, Jesus? Eu estou com essa palavra desde a semana passada, mas hoje Deus nos permitiu trazer. Agora pela manhã, antes desse culto, nós tivemos um culto aqui, um culto não, né? Uma reunião ministerial. E eu até fiquei, depois da mensagem que Deus deu aqui para os obreiros e pastores, eu fiquei pensando, e agora? Eu prego qual mensagem? Né? Mas aí o Senhor manteve essa no coração. E o culto se moveu para que isso acontecesse. Então pode ter certeza que se você entender o que Deus vai falar com você aqui hoje, você resolver pela luz da palavra de Deus, cenários serão mudados. Cenários serão transformados em nome de Jesus. E para que o cenário seja transformado, é importante nós observarmos que depende muito de como a gente vê o cenário, né? Primeiro porque o Senhor Deus, Ele nos deixa escrito na sua palavra, que o homem de Deus não pode viver por vista. Ele tem que viver pela fé. Então ele não pode viver por vista. Se você chega diante de qualquer situação, e aquilo que você vê te intimidar, a sua fé, ela começa a ser minada. Você precisa chegar em qualquer cenário e você precisa ter dentro do seu coração a fé. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé está ligada ao entendimento que Deus nos dá pela sua palavra, assim também como a luz que Deus nos dá, que também é um entendimento. E nós devemos orar e pedir para Deus: Deus, abra os olhos do meu entendimento. Abra os olhos do meu entendimento. Você pode observar que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas continuam focadas no problema. O cenário dela, o que chama mais atenção dela é aquilo que está dando errado, ou aquilo que ainda não aconteceu, do que aquilo que Deus falou com ela que iria fazer naquele ambiente. E nós precisamos entender que a vontade de Deus, a visão de Deus, a ótica de Deus tem que prevalecer diante do cenário que Deus nos coloca, nos leva. Nós temos como exemplo Ezequiel 37, que não é ali que eu vou pregar hoje, mas só como nível de introdução. Ezequiel 37, ali fala que o Senhor Deus colocou a mão sobre Ezequiel e levou ele até um vale. E esse vale estava cheio de ossos. E a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor Deus permitiu que Ezequiel andasse e visse tudo aquilo. Olhasse tudo aquilo. E ele foi olhando. Aí o Senhor Deus fez uma pergunta para ele, disse para ele: poderão esses ossos tornar a viver? Ele virou para o Senhor e disse: tu o sabes, Senhor. Irmãos, a primeira coisa antes de qualquer cenário é buscar a vontade de Deus para aquele cenário. Nós temos que procurar a vontade de Deus para aquele cenário. Existem coisas que já estão reveladas, existem coisas que já foram até colocadas no seu coração, quando Deus te deu uma palavra em relação à sua família. O cenário aí você pode montar qualquer coisa que Deus coloca no seu coração, tá bom? Sua família, sua empresa, seus negócios, sua vida espiritual, sua igreja, seu ministério, e assim por diante, né? E aí o Senhor Deus respondeu para ele: então diga aos ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que muda o cenário? É a palavra de Deus. Se eu olho para aquele cenário da minha casa, da minha família, e eu continuo com as minhas palavras como antes, sem a fé, sem a palavra de Deus revelada no meu coração, nada muda. Mas se Deus revela uma palavra para mim, em relação àquele filho, em relação àquele cenário, eu preciso acreditar, porque através daquela palavra tudo vai mudar. E tem que mudar também dentro de mim. Como assim, pastor? Eu preciso tirar os olhos do que está diante de mim, e eu preciso começar a alinhar a minha boca e o meu coração àquilo que Deus fala. Porque quando Deus fala para Ezequiel: profetiza a esse vale, a esses ossos, diga assim: ossos secos, ouve a palavra. Não foi isso que Deus falou, né? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E Deus foi dando a palavra.
Deus foi dando a palavra, 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 e ele foi profetizando. E conforme ele foi profetizando, o cenário foi mudando, irmãos. O cenário foi mudando, o cenário foi mudando, o cenário foi mudando. Então, existem coisas que Deus chama, existe não, o Senhor nos chama para sermos cooperadores com Ele, colaboradores com Ele, Ele envolve a gente para mudar o cenário. Muitas pessoas querem que o Senhor mude o cenário e ela não quer fazer nada. Deus abriu o mar vermelho, abriu ou não abriu? Quem marchou? Quem marchou? Por que o povo marchou? Para Deus abrir? Atitude de fé é você marchar em direção a algo que parece que não vai abrir. O mar só foi aberto depois que eles marcharam. Isso é, diga assim, fé em ação. Entende? Então, quando Deus ele chama a gente para colaborar com o milagre. Jesus poderia tirar a pedra do sepulcro de Lázaro, sim ou não? Sim. A Bíblia fala quando Jesus ressuscitou, que os discípulos chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Então, remover a pedra é de menos, mas ele quer envolver o homem nas obras dele. Ele quer envolver a gente. Deus poderia educar nossos filhos, sim ou não? Sim. Mas ele fala o quê? Ensina ao pequenino no caminho que ele deu para a gente. Ele deu essa terra para a gente. Diga amém, Jesus. Então nós precisamos provocar os céus e nós precisamos, com a luz de Deus, mudar cenários. O salmista Davi, ele entendeu isso. E ele diz lá no Salmo 27, no versículo 1, olha só o que o salmista Davi, ele fala. Ele fala 3 coisas aqui que Deus é para ele. Primeiro ele diz assim, o Senhor é a minha luz. Diga assim, o Senhor é a minha luz. Diga assim, e a minha salvação. A quem temerei? Aí ele fala, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então ele fala sobre 2 coisas que ele não teria por causa do Senhor ser 3 coisas para ele. Ele fala que o medo, ele não tem medo e nem receio. Irmãos, a gente não pode ter receio de nada. Você sabe que existem pessoas, irmãos, que guardam dinheiro para comprar remédio na velhice? Guardam dinheiro esperando o melhor na velhice? Tem ou não tem, gente? Tem. Tem pessoas que têm um receio do amanhã, não tem? Mas é fácil você saber como é que vai ser o seu amanhã. Cuida do seu corpo hoje, seu amanhã vai ser bom. O corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Come tudo errado, faz tudo errado. Né? A questão não é nem receio, a questão é lógica, né, irmão? Pode dar problema depois. Não é verdade? Pode dar problema depois. Mas e se for uma coisa, pastor, mas eu vejo que tem coisa que é genética, tem coisa que a gente vê a pessoa de repente. Irmãos, não tenha medo e nem receio. Faça do Senhor 3 coisas na sua vida. Primeiro, o Senhor é a minha salvação. Diga, o Senhor é a minha salvação. E a gente, durante a caminhada com Deus, nós não temos momentos na nossa vida que nos sentimos fracos. Mas o Senhor é a minha força. Diga, o Senhor é a minha força. Mas o Senhor pode ser a salvação de alguém e a força de alguém, mas Ele pode não ser a luz de alguém. Como assim, pastor? Pode ser a salvação, pode ser a força e pode não ser a luz? Por quê? Você acredita que toda pessoa que aceitou Jesus anda na luz? Toda pessoa que é fortalecido pela palavra anda na luz? Não. A Bíblia Sagrada diz que João, ele veio e ele testificou da luz. Ele não era luz, mas testificou da luz. Mas a Bíblia também fala que a luz que veio ao mundo, veio para iluminar todas as pessoas. Mas existem algumas pessoas que amaram mais as trevas do que a luz. E não vêm para a luz, por quê? Porque eles sabem que algumas coisas que eles praticam serão reprovados. E agora essa questão de Deus reprovar alguma coisa que o homem pratica, não virou mais alinhamento com Deus, não virou mais caminho que Deus preparou para o homem andar por ele, não virou mais Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, virou religiosidade. Agora a desculpa é religiosidade. Não, essas igrejas que ficam julgando, não é julgando.
Existe um caminho. E o caminho é Cristo. Jesus, ele está na luz. E nele não há treva nenhuma. Então, todo conselho que ele traz para nós, como diz ali 1 João 1, do 5 ao 8, ao 7, 8, todo conselho que ele traz para nós, são conselhos que não há treva nenhuma. Não há, ali é a luz verdadeira. Então, se nós queremos mudar o cenário da nossa vida, nós precisamos primeiro se render a essa luz. Nós precisamos primeiro se render ao entendimento do Senhor, ao entendimento de Deus. A pastora Carla pregou aqui na quinta-feira dos Mais Que Vencedores, sobre as consequências da falta de perdão, né? E ela mostrou muito as consequências da falta de perdão, e a liberdade que tem uma pessoa quando ela perdoa. E uma das consequências da falta de perdão, é que a pessoa que não perdoa, ela pode ser entregue a tormentos. Ela pode viver uma vida atormentada. Ela vive na mão dos atormentadores, né? Ela vive na mão dos atormentadores. Então, aquilo ali, aquele conselho, por mais que seja difícil de uma pessoa que foi ferida ouvir, mas aquele conselho é luz. Aquele conselho é entendimento, mostrando, ó, não vale a pena você ficar assim, não vale a pena você viver magoado, não vale a pena você viver amargurado, não vale a pena você viver com ódio. Por quê? Porque isso vai fazer com que as trevas tomem conta de você. Então, no conselho de Deus, por mais que doa, por mais que seja um confronto, mas o conselho de Deus não tem treva nenhuma. O conselho de Deus é luz. Amém, Jesus? Os homens é que estavam andando em trevas, mas a luz raiou, e a luz é Jesus. E a Bíblia fala que aquele que anda nessa luz, nunca mais andará em trevas. Deus chama a sua igreja, o seu povo, para andar na luz. E na luz, o cenário vai ser mudado. O cenário vai ser transformado. Abra sua Bíblia mais um texto, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ver uma mulher que era de Deus, mas essa mulher, ela não estava ainda sabendo administrar o cenário que estava diante dela. Isso aqui vai nos ajudar. Olha só. Houve um homem de Ramataí Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Esse homem chamado Eucana, ele era de Deus, irmãos. E esse homem, ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi Efrateu. Versículo 2. E esse tinha 2 mulheres. Diga assim, hoje não pode mais. Cuidado, irmão. Eu conheci um rapaz, o senhor, que ele pegava lá o Velho Testamento, falava de Abraão, aí falou que Abraão teve um caso com Agar, né? Aí falou de Jacó, foi falando de Salomão, e ele fundamentava tudo isso para viver uma vida de prostituição. Tem cada uma, né? Isso é a luz verdadeira ou a luz falsa dele? Diga, Deus me livre. O homem, 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra, Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não as tinha. Irmãos, sempre as pessoas, elas serão deficientes em alguma coisa. Existem pessoas que acham que trocando de parceiro, trocando de homem, trocando de mulher, trocando de casa, trocando de estado, trocando de empresa, trocando... Tem casos que eu falei aqui que pode trocar. Casa, só pode mudar empresa, só pode ter um trabalho melhor. Amém, Jesus? Né? Mas eu estou falando daquela pessoa que é insatisfeita com tudo, sabe? Nada está bom para ela. Agora, de mulher e de marido, não. Amém, Jesus? Amém? Amém. Então, e a pessoa acha que ela vai resolver o problema dela. A Penina dava filhos, a Ana não dava filhos. Eucana era marido das 2. Aí a Penina recebia a porção do sacrifício, ok? Ana recebia a melhor parte. Então Ana dava filhos, mas não tinha o amor do marido como Penina, né? Penina dava filhos, mas não tinha o amor do marido como Ana tinha. Então ela tinha uma coisa boa, mas faltava alguma? A vida é assim, irmãos.
A gente só vai ser completo na outra dimensão. Nós somos rodeados de coisas que ainda nós temos desejos e vontade. Nós temos ainda. Todos nós temos uma terra a conquistar. É verdade ou não é? Todos nós. Eu gostaria que você fizesse agora um cenário dentro de você, da sua vida. Tem pessoas que quando constroem esse cenário, elas começam a entristecer. Elas começam a ficarem chateadas, aborrecidas, porque ela consegue focar somente nas coisas que ainda falta acontecer. Ela só consegue focar naquilo que ainda não aconteceu. Ela só consegue enxergar aquilo que um dia fizeram contra ela. E se você olhar todos nós dentro de um cenário pessoal, nós vamos identificar coisas boas e vamos identificar coisas ruins. E você sabe que a gente pode fazer parte do cenário de alguém também, como coisa ruim? Porque quem não errou com alguém uma vez? Quem um dia não falou algo para alguém que o ofendeu? Mas a gente não consegue enxergar a gente dentro do cenário de ninguém como uma coisa ruim, ou como alguém que fez alguma coisa ruim. A gente só consegue enxergar o nosso problema. E esse foco de enxergarmos os nossos problemas, simplesmente os nossos problemas, é que faz com que a gente fique acorrentado, parados, amargurados. E isso pode ser um foco, irmãos, que faz com que perturbações aconteçam. Penina, ela dava filhos, Ana não dava filhos. Então Penina era satisfeita numa parte, diga amém, Jesus? Mas olha só, continuação do versículo, do texto. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Então, Penina participava da porção, das porções, os filhos também. E Penina também gerava filhos. Amém, Jesus? Agora, olha só o versículo seguinte. Porém, a Ana dava o quê? Imagina uma mulher vendo o marido tratando a outra melhor do que ela. A irmã ficou até vermelha aqui. Imagina. Hein? Já pensou se a senhora fosse daquela época lá? Seu maridão aí, ó. Meu Deus do céu, mulher brava, hein? Hã? Aí você tem um monte de coisa boa aconteceu na sua vida, né? Está acontecendo. Mas chega na hora do sacrifício, na hora, né, da porção, aí vem o marido, aí entrega uma porção para você, obrigado, meu amor. Daqui a pouco ele vai lá na melhor, entrega para a Ana e dá um beijinho nela. Eita, que tem gente que está até arrepiada agora. Calma, irai-vos, mas não pequeis. Então você vê que a gente sempre traz nesse texto a questão de Ana. Mas aí nesse texto a gente identifica também que Penina ela era num ponto ela era satisfeita, mas no outro não. Por isso que Penina, acho que você nunca ouviu isso. Por isso que Penina tinha raiva de quem? Por isso que ela tinha raiva de Ana, irmão. Porque ela começava a olhar e ela falava assim, por que para ela é a parte mais excelente, para mim não? Aí o que ela fazia? Ela pegava e começava a irritar a Ana. Agora vamos para Ana, agora para o cenário de Ana. Vamos sair do cenário de Penina. Agora vamos para o cenário de quem? De Ana.
Ana tinha filhos? Não tinha. Mas ela tinha o quê? O amor do marido dela como ninguém. Então você observa que nós temos coisas na nossa vida que são boas, diga amém, Jesus. Mas nós temos coisas na nossa vida que a gente não queria que fosse daquele jeito. Não é? Agora, o que chama mais atenção? O que as pessoas... Né? O que chama mais atenção? É o que falta, irmãos, a gente. O que fizeram com a gente. O que falta. Hoje as pessoas estão até assim, né? Elas destroem uma história inteira de amizade por um ponto. Hoje as pessoas elas estão tão no limite, mas tão no limite que para elas virarem as costas e esquecerem tudo que a outra representou para ela, é facinho. A gente tem que olhar um todo. Um ponto não pode definir uma atitude nossa. A missionária Laura, ela está fazendo conexão nas casas. Se você um dia quiser que ela vá na sua casa com o violãozinho dela, fazer a conexão lá, conectar pessoas a Cristo. É só você deixar o seu nome que a gente entra em contato com você e marca. Você convida seus vizinhos. E ela falou, apóstolo, eu peguei uma folha branca e mostrei para eles, com um ponto preto no meio. E perguntei, o que vocês estão vendo aqui? Eu já fiz isso uma vez também. Você mostra a folha branca e mostra um ponto preto no meio. E pergunta, o que vocês estão vendo aqui? Algumas pessoas dizem, estamos vendo um ponto preto, pastor. Algumas pessoas dizem, estou vendo uma folha branca e um ponto preto no meio. Então, a gente tem que ter essa visão de olhar um todo e não só um ponto. Se nós ficarmos olhando pontos, o inimigo vai ficar usando coisas para nos tirar da comunhão. Olha o que ele fez com Penina. Penina que tinha filhos, participava da porção. Olha o que ele fez com ela. Fez dela uma pessoa que tirou a paz de outra. Olha só. Eu conto para vocês aqui um caso de uma pessoa que chegou na igreja manifestando com demônio, uma situação difícil. Toda semana uma pessoa matava um boi na fazenda para fazer sacrifício, para matar essa mulher. E era toda semana, a gente tendo que acompanhar. Teve caso que a gente teve que colocar um obreiro, que ele não estava trabalhando no momento, até para ficar com a pessoa, chegou a 24 horas com a pessoa. Porque a pessoa, se não deixar sozinha, ela ia se matar. E teve pessoas que estavam do nosso lado, que pegaram e começaram a ficar com ciúmes, e começaram a falar, agora o pastor só dá atenção para o fulano, só dá atenção para o fulano, só dá atenção para o fulano, só dá atenção para o fulano. Por quê? Porque só via o ponto em que a pessoa entrava no gabinete para a gente expulsar demônio da pessoa, para a gente orar pela pessoa, para a gente orientar a pessoa. Ela não via um todo que estava acontecendo. E uma certa feita, a coisa ficou tão estreita, tão difícil, que eu tive que chamar a pessoa. Chamei essa pessoa que estava conosco, e eu peguei e falei assim, olha, você tem reclamado, você tem murmurado, porque a gente tem dado mais atenção a essa pessoa, mas o fato é, e a pessoa pegou e falou, o fato é que a minha vida é assim, 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 e eu peguei e falei para a pessoa, falei assim, se você quiser a atenção que a gente está dando para ela, é muito simples, é só a gente pegar e transferir todos os problemas que ela tem para você. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica focado em umas coisas, e o inimigo fica jogando esses pontos. Para quê? Para nos tirar da presença de Deus. E eu estou falando de Penina. Penina, a gente sempre demonizou Penina. Né? Sempre Penina, irritava. Penina. A Penina era de Deus. A Penina, ela era de Deus. Mas ela não soube administrar o que o marido fazia pela outra. Porque aquela outra, ela era mais fraca emocionalmente. E a Bíblia fala que tem que ter cuidado dos fracos. E agora?
E agora, por outro, contrapartida a isso, está Ana ali, recebendo algo excelente, recebendo o amor do marido, recebendo a melhor porção, mas Ana, ela não conseguia enxergar isso. E se você observar, essa história retrata a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E a gente precisa que Deus ele abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver uma folha branca com um ponto no meio. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Não é verdade, irmãos? Porque se a nossa visão não for aberta, a gente vai poder estar diante de qualquer cenário, e diante de qualquer cenário a gente vai sempre olhar o ponto preto. A gente nunca vai olhar o que tem para ser construído num todo, que é uma folha branca. E se você não sabe, a nossa vida é uma carta escrita por Deus. E se a gente ficar focado no ponto, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. Ela recebia a melhor parte. Por quê? Porque amava a Ana. Ela tinha a melhor parte, ela tinha um amor, mas ela não tinha filhos, pastor. Pois é, se eu for conversar com você, eu vou te contar tanta coisa boa para você que Deus fez na minha vida, mas eu vou falar para você que tem coisa que eu quero que Ele faça ainda. Agora, é melhor pegar e fazer como Jesus fez. Pegar um pouquinho de pães e um pouquinho de peixe e dar graça, porque Ele nem orou. Ele nem orou. Ele só deu, e quando ele baixou, havia multiplicação. Começa a pegar aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas pastor, é tão pouquinho, não importa, dá graça que Deus vai multiplicar as bênçãos sobre você. Agradeça a Deus pelas coisas boas que Ele já fez na sua vida. Reconheça as coisas boas que Ele já fez na sua vida. Ana agora está recebendo a parte mais excelente. Mas ali fala no texto que a madre dela era cerrada. O útero dessa mulher era seco. Ela não gerava. E o que ela mais queria era gerar. Aí no versículo seguinte diz assim, ó. E sua rival, olha a Penina aí de novo. A provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha o quê? Então imagina a Penina vendo o Eucana dando comidinha na boca da Ana. O sangue subiu, diga assim, o sangue subiu. Virou rival. E ela de propósito ia lá e irritava a Ana. Irritava, mas ela ia num ponto fraco. Qual que era o ponto fraco? Ela não podia gerar. Aí o que a Ana fazia? A Ana olhava para esse ponto também. Olha só, o versículo seguinte. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Por esse motivo, ela vivia depressiva. Meu filho estava pregando essa mensagem um dia e falou assim, gente, quando o crente para de comer, o negócio está sério. Quando o crente para de comer, o negócio está sério. O negócio estava sério por lá de Ana, irmãos. Ela entrava no quarto e ela chorava e não comia. E tinha um motivo. Qual que era o motivo? A madre dela era cerrada. Você sabe, quanto mais você viver a sua falta, quanto mais você viver o seu problema, maior ele vai ser na sua vida. A Bíblia fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará. Ele fará sobressair a tua luz como o meio-dia. Vai ser como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até que seja um dia perfeito. A obra de Deus começa, existe um processo, e a gente tem que deixar que a obra de Deus chegue na nossa vida até o fim. Ele é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. E essa mulher agora, mesmo sendo amada, mesmo tendo a demonstração do marido,
ela não consegue focar naquilo que era bom que estava diante dela. Enquanto ela vivia assim, diga assim para mim, o cenário não foi mudado. Pois é. Enquanto ela vivia desse jeito, o cenário não foi mudado. Não tem gente que quando ele chega num lugar, ele só fala coisas ruins daquele lugar? Tem ou não tem? Nossa, ele só vê tudo ruim, mano, tudo é ruim. Tudo é ruim. É como se alguém chegasse aqui e falasse assim, e aí, você gostou do culto hoje? Eu gostei mais. Ai, Jesus. Ah, você gostou desse amigo? Gostei mais. Tem gente que só vê coisa ruim. E foca na coisa ruim. É a mesma coisa, irmão, nós não somos uma igreja? Sim ou não? Sim, nós somos uma igreja. Né? Nós somos uma igreja. Você acha que na igreja a gente vai receber pessoas prontas? De jeito nenhum. Então ninguém pode bater no peito e falar que é melhor do que ninguém aqui dentro. Ninguém pode chegar e ficar apontando as coisas dos outros, julgando as pessoas. É ou não é? Não, fulano chegou, esse fulano é meio sem vergonha. Deixa ela. Aí, em vez de a pessoa gerar vida, ela mata. É ou não é? E vai dar conta a Deus. Vai dar conta ao Senhor. Quando o Senhor ele chamou Pedro, Pedro tinha coisas boas e coisas ruins. Ele foi trabalhado, não foi? Todos os apóstolos, gente. Todas as pessoas. É que o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, que quando um dia eu fiz um estudo aqui sobre o que os apóstolos tinham. Irmãos, teve coisa que Pedro foi trabalhado, mas teve coisa que Deus deixou em Pedro, porque já tinha nele o que ele precisava, para usá-lo. E essa é a ótica que temos que ter. Essa é a visão que nós temos que ter. Amém, Jesus? Essa é a visão que nós temos que ter. Às vezes você vê uma pessoa, ou eu conheço pessoas, irmãos, que você olha assim, você vê, puxa vida, são pessoas maravilhosas, que ainda estão na mão do inimigo, mas se aquela pessoa tomar uma posição, tomar uma decisão, aquela pessoa vai ser tão abençoada nas mãos de Deus. Tão abençoada nas mãos de Deus. E a gente tem que orar para aquelas escamas dos olhos daquelas pessoas caírem, as correntes serem quebradas, porque tem muita gente que Deus vai trazer, Deus vai quebrar as correntes, Deus vai limpar, Deus vai abençoar, Deus vai levantar, e vai ser um presente de Deus para nós. Mas quem foca só no problema, não consegue caminhar com ninguém. É ou não é? É. Não consegue ir além. A discórdia é algo que faz com que o plano de Deus na vida de duas pessoas seja frustrado. Porque Deus disse, 2 de vós concordares aqui na terra. Andarão 2 juntos se não tiver comum acordo? Então, quando vier qualquer coisa para tentar causar discórdia, não permita que na primeira coisa, na primeira situação, você foque naquela situação a ponto de você jogar fora tudo aquilo que Deus tem para fazer com você e com aquela pessoa. Todas as pessoas que venceram, falam de casamento aqui agora, no matrimônio, está lá, família toda reunida, está lá os netos, os filhos, todo mundo, a festinha lá e os 2 vovozinhos lá, os avós. O que é? Aniversário de casamento. Quantos anos? 50 anos de casamento. Eita glória! Vai falar para ele se foi eita glória, 50 anos. Vai lá. Pergunta aí, vovô, como é que é 50 anos de casamento? Dá uma risadinha assim. A vovó, então, só Deus sabe o que a vovó teve que perdoar para ficar do lado daquele homem. Estou falando alguma mentira aqui? Hã? Não. Venceram. Diga amém, Jesus. Por que venceram?
Pode ter certeza que talvez aquela mulher teve todos os motivos para separar, mas ela olhou um todo. Teve gente que aconselhou, mas ela olhou um todo. Ou ele também. E estava lá. Deus sendo glorificado. 50 anos. Estava lá o netinho, a netinha, os netinhos, né? Estava lá os filhos. Estava lá todo mundo. Isso é para a glória do Senhor. Porque família é um projeto de Deus. Diga amém, Jesus. Família é uma bênção, irmãos. O diabo odeia a família. Família é um projeto de Deus. Se tem algo que você está fazendo que está te afastando da sua mulher, e ela já falou para você, e você continua fazendo, você está matando a sua família. Você está matando o projeto de Deus na sua vida. Não, pastor, mas se quiser, é assim que eu sou, sempre fui assim, e não sei o que tem, e não sei o que tem. Isso é a pessoa que é egoísta. Quando se trata de família, o contexto é doar, o contexto é servir, o contexto é amar, o contexto é fazer. O contexto é fazer a família ser feliz, e não querer ser feliz somente. Família. Ana agora está chorando. Só que aí vem a palavra de Deus, olha só, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse. Olha o que ele disse para abrir os olhos dela. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, toda vez que eu li esse versículo, eu ficava falando, né? Ficava pensando. O cara devia ser bom mesmo. Mas não é não. Soberbo ele não foi não, porque mudou a vida dela. Não te sou eu melhor do que... Esse cara deve ter plantado para chegar nela com essa palavra, hein? Porque essa palavra mudou a vida dela. Porque se ele não fosse melhor do que 10 filhos, ela falaria assim, não. É ou não é? Ela falaria não, e ela ia falar todos os defeitos dele. Irmãos, quando ele lança essa palavra, eu entendo que o Espírito de Deus trouxe dentro dela, abriu os olhos dela para algo que ela nunca enxergou, que era o marido dela. Para um contexto que ela nunca tentou, porque ela só vivia focado num ponto. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Ela abre os nossos olhos. Ela abre o nosso entendimento. Ela faz a gente pensar. Ela faz a gente refletir. Ela nos dá sabedoria. E nessa hora, essa mulher olha para o marido dela e olha o que ele fala. Por que você chora? Por que está triste o teu coração? Você vê que esse homem, ele traz para ela, irmãos, um ângulo de visão que ela não estava enxergando. Por isso que é importante a gente ouvir a Deus. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra. Importante, jovem, você ouvir o seu pai, você ouvir a sua mãe. Porque nós, um pouco mais maduros que vocês jovens, nós já tivemos cenários em nossas vidas que nós não tivemos ninguém que abrir os nossos olhos. E nós fomos e agimos pela nossa visão e muitas vezes focado num ponto. Erramos. Tivemos consequências. Verdade ou não é, gente? Nunca despreze um conselho de um pai e um conselho de uma mãe. Se tem alguém que não quer o seu mal, é o seu pai e sua mãe. Nunca despreze o conselho de Deus, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vem para te tirar do quarto da vergonha, do quarto das lágrimas, do quarto da amargura, do quarto da depressão.
Ela vem para mudar o cenário da sua casa, da sua família, da sua vida. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Irmãos, se essa mulher, depois que ela ouviu essa palavra, ela se levantou, é porque Deus trabalhou no coração dela, em cima das atitudes que o marido dela sempre teve com ela, que foi uma atitude de amor, uma atitude em que ele plantou na vida dela partes excelentes, que ela nunca tinha tentado para aquilo, que ela nunca tinha observado daquela forma, que ela nunca tinha olhado daquela maneira. E eu digo, irmãos, que esse homem, para falar isso, é porque ele era o marido, irmãos. Ele era uma bênção. E depois que ela ouve isso, irmãos, ela se levanta. Mas pastor, o meu marido não é o marido, mas Jesus, Ele é sim o seu Deus, o seu Senhor, o seu marido. Senhor do seu marido e Senhor seu. E quer trabalhar tanto na sua vida como na do seu marido, para que o cenário da sua casa seja mudado, seja transformado, seja abençoado. Irmãos, por favor, não pega essa palavra para depois falar do marido, e nem para falar da mulher. Pega essa palavra para entender que o nosso Senhor é aquele que vem para abrir os nossos olhos, para mudar o nosso cenário. Diga amém, Jesus? Para mudar essa situação. Então Ana o quê? Quem se levantou? Foi Deus que levantou ela? Diga assim, ó, você tem que se posicionar quando você ouve a palavra. Fala para você, irmão, você tem que se posicionar. Amém, Jesus? Você percebe que na mensagem Deus trouxe a sua vida no seu coração? Você percebe que durante a mensagem o seu cenário foi criado diante de vocês? Você percebe que você viveu coisas ruins na sua vida? Quem já viveu coisas ruins na sua vida? Desagradáveis? Você percebe que você já viveu muitas coisas boas? E a Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória o que nos traz esperança. Se há louvor, se há, né? Isso eu tenho que pensar. Cuidado para você não prender a sua alma, focado num ponto, sendo que tem um todo para você viver. Deus quer hoje mudar o seu cenário. Essa mulher se levanta. E quando essa mulher se levanta, ela vai para a casa de Deus. E ela vai orar. E ali ela abre o coração diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que a Penina nem aparece mais no caminho dessa mulher para irritar ela. O diabo ele só vai usar aquele ponto enquanto ele tiver sucesso. Quando ele não tem mais sucesso, ele vai tentar estudar uma outra forma. Porque ele não desiste, viu? E a Bíblia fala que a tentação que vem sobre nós é humana. Então ele vai trabalhar em cima da nossa natureza humana. Você pode ler o texto, eu não vou ler, mas você pode ler o texto. Penina não aparece mais no caminho de Ana, porque agora Ana se levantou. E Ana foi falar com quem poderia resolver o problema dela, que era o Senhor. E quando Ana se levanta, ela está completamente curada? Quando Ana se posiciona, ela está completamente curada? Não! Porque ela se levanta, ela se posiciona, mas dentro dela ainda tem um monte de coisa que ela precisaria resolver diante de Deus. E ela foi ao templo. Irmãos, o fato de você se posicionar, de você se levantar, não significa que os conflitos ainda já estão resolvidos. Pode ser que você esteja hoje aqui na casa de Deus, só Deus sabe como é que você está dentro do seu coração. Só Deus sabe como a sua alma está.
por alguns acontecimentos. Mas quando aquela mulher, ela resolveu não olhar para o irmão do lado, não olhar para isso, não olhar para aquilo, e ela focou em adorar a Deus e derramar a sua alma na presença do Senhor, a ponto do profeta chegar e achar que ela estava embriagada, o sacerdote, e falar para ela: mulher, até quando você vai ficar aí ligada ao vinho? E ela fala: não, meu Senhor, eu não bebi vinho e nem bebida forte, não tenhas a tua serva como filha de Belial. Olha só, os filhos de Belial é que têm costume de se embriagar. Não tenhas como filhos de Belial. Eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor, porque até então eu tenho falado com Deus a respeito das coisas que estão dentro da minha alma, das minhas questões, das amarguras que eu tenho, dos conflitos que eu tenho, das dificuldades que eu tenho. Mas agora eu não estou mais no quarto chorando em depressão. Agora eu não estou mais ouvindo o Penina que fica me irritando. Agora eu estou resolvendo com Deus aqui dentro a minha vida. E o sacerdote fala para ela que Deus te conceda aquilo que você pediu. E aí sim, quando ela se levanta, o semblante dela já não é mais o mesmo. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Aleluia! E aquela mulher vai para uma vigília, volta com o seu esposo, tem intimidade. E a Bíblia fala que dos céus, Deus olha e se lembra da mulher. E coloca dentro dela uma semente. E essa semente se chamou Samuel. E depois ela pegou esse Samuel, que ela fez um voto, entregou no templo. E Deus deu para ela filhos e filhas. Deus deu filhos e filhas. Olha que coisa tremenda, irmãos. E aquela que era chamada estéril foi mãe de filhos. Ou seja, quando ela simplesmente resolveu dentro dela e seguiu a vida dela com Deus, a bênção chegou. Você é grato por aquilo que Deus já fez na sua vida? Diga amém. Então levanta a sua mão e fala assim: eu já agradeço a Deus por aquilo que Ele há de fazer também. Não foque no que falta. Não foque no problema. Deus é o mesmo hoje, como Ele foi ontem, e Ele será eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje, e Ele fará eternamente. Ele é Deus, e é esse Deus que nos chama, é esse Deus que está conosco. E é esse Deus que eu quero que você creia nele, para não só orar para que Deus mude o cenário, mas que você venha se comportar como aquele que enxerga como Deus, para que o cenário seja transformado. Eu tinha até outros exemplos para dar, mas aqui o Senhor abriu tanto a palavra, que eu vou deixar esse tanto com vocês aqui. Mas depois você pode olhar Gênesis 15, quando já Abraão está dentro da tenda dele, e ele tem uma promessa. E dentro da tenda dele, ele não vê a coisa se cumprir. O cenário estava meio esquisito, sabe? Parecia que ele nunca ia ser o pai de uma multidão de nações. E o cenário, irmãos, mexe com a pessoa. Mas a Bíblia fala que Deus chama o Abraão para fora, à tarde. Diga assim, ó, à tarde. E quando ele chama para fora, ele fala: conta as estrelas dos céus se você pode contar. Como é que vai contar a estrela à tarde, gente? Porque o texto fala que pondo o sol ele foi dormir. Quando o sol se pôs, ele foi dormir. Então à tarde não tinha estrela. Na verdade, não tinha estrela na ótica dos homens. Mas se você olhar para fora lá, olha lá, você vai sair lá fora, você vai olhar para o céu, vai estar azulzinho, não vai? Você vai ver estrela? Mas elas estão lá. Olha para a tua casa e diga: a minha bênção está aqui. A estrela de Deus está aqui dentro. Ó. É isso que Deus quer que nós pensamos. É a ótica de Deus. Jairo, filha morreu, Jesus chega na casa dele. Quando Jesus chega na casa dele, está todo mundo chorando,
porque o caso era um caso perdido. Mas Jesus pega e fala assim, mesma coisa que Eucana, ó, por que vocês estão chorando? Olha só a pergunta. Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A menina não está morta, mas dorme. Só quem enxergou aquilo foi Jesus. E riram-se dele. Ele fez todo mundo sair. Pegou o pai e a mãe da menina que creram nele. Entraram onde a menina estava deitada e disse, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti eu te digo, levanta-te. E tomando a menina pela mão, a menina se levantou. Ela tinha 12 anos. E ele disse, dá de comer a ela. Agora imagina a porta abrindo, hein? A porta da casa. Todo mundo lá fora. Irmãos, imagina se fosse na sua família. Imagina, reúna todo mundo da sua família. Imagina se um profeta chega lá na sua família. Porque Jesus, irmãos, hoje a gente vê Jesus como filho de Deus, a gente vê Jesus como que morreu e ressuscitou, mas Jesus foi recebido em muitos lugares como filho de José, filho do carpinteiro. É ou não é? Uma pessoa desconhecida, filho do carpinteiro. Não é o filho do carpinteiro aqui lá? É a mesma coisa. Hoje muitos pastores são conhecidos assim, aquele fulano lá, aquele ciclano lá, aquele beltrano lá. Pois é, imagina, aquele fulano lá chegando na sua casa, você, sua mulher, e tem uma situação, e Deus fala com ele, e ele pega e fala assim, ó, vai acontecer isso, e isso, começa todo mundo a dar risada, e ele pega e fala assim, ó, dá para vocês se retirarem, por favor, para vocês não atrapalharem a obra de Deus, seus incrédulos. E você chega lá e fala assim, não, fulano, aí também não, você está tirando a minha família da minha casa, a casa é minha. Irmão, ou a casa é sua, ou a casa é de Deus. Porque Jairo poderia falar o quê? A mulher de Jairo poderia falar o quê? Não, Senhor, aí também não, né? A menina já morreu, nós estamos aqui todo mundo chorando, não, o Senhor chega, manda todo mundo sair, a Bíblia fala que ele fez as pessoas saírem de lá. Imagina, será que a gente deixaria? Imagina se tivesse lá o pai de Jairo, a mãe de Jairo. Velhinho. Jesus fala, retirem todo mundo. Aí a risada. Aí imagina lá fora, o que a família está falando, hein? Alguém tem família aqui? Imagina lá fora, hein? Quem tem um primo valentão? O primo valentão, né? Chegando lá, não sabe de nada. Chegando lá, aquele que sempre chega, né? Nunca aparece. Aparece lá, o que foi aí? Não, Jesus mandou todo mundo sair, mas quem pensa que é? Não, quando sair eu vou conversar com ele. Agora assim não. Falou assim com a avó? Falou assim com o vô? Deixa ele sair. Hoje nós vamos conversar com esse Jesus. Quem é esse Jesus aí? Você pensa que Jesus naquela época não era o Jesus agora. Daqui a pouco a porta abre. Jesus deve ter sido tão inteligente que a primeira que ele colocou na frente para sair foi a menina que ressuscitou. Ai, meu Deus do céu. Ali quebra a raiva, quebra a ódio, joga tudo por terra. O amor de Deus vem. Todo mundo lá devia estar falando um monte de coisa de Jesus, irmão. Você acha que o ser humano de ontem não era igual de hoje? Daqui a pouco a menina sai na porta. A Bíblia fala que eles ficaram, boca aberta. O cenário mudou. O cenário mudou. Deus transformou o choro em gozo, em alegria. E olha o ápice da alegria, a ressurreição. Deus transformou. Deus vai mudar o cenário da sua vida. Fala para o seu irmão, Deus vai mudar o cenário da sua vida.